Você tem algum filho ou filha que é adolescente? Ou então conhece algum próximo de você que tem ficado muito tempo no celular? Ou no computador, enfim, em jogos, redes sociais? E isso tem te chamado a atenção ou até te preocupado? Nesse vídeo eu te conto 4 riscos que a sua criança ou adolescente pode estar exposto com o celular na mão e talvez você não saiba. Eu te convido a assistir e a compartilhar com algum responsável por alguma criança ou adolescente. Vamos lá? Olá pessoal, eu sou a psicóloga Deise Lima e esse é o canal Descomplicando a Psicologia. Se você é novo por aqui, eu te convido a se inscrever. Tem vídeo novo toda semana sobre algum assunto relacionado à psicologia. E no vídeo de hoje eu vou descomplicar um pouco essa preocupação toda e realmente destacar quais são os riscos que o seu filho, filha, sobrinho ou conhecido pode estar exposto quando ele usa por muito tempo o celular. Como de costume, eu vou deixar alguns links na legenda, uma leitura complementar. Existiu um estudo em dezembro do ano passado que divulgou que o Brasil tem o maior resultado quando comparado a outros países de uso de celular entre crianças e adolescentes. 19% acima da média global. E geralmente eles assistem vídeos completos, participam de jogos online ou então utilizam para aulas online. E a pandemia potencializou muito isso. E um outro ponto que essa pesquisa trouxe, os pais brasileiros são os mais preocupados com isso. E foi exatamente por isso que eu resolvi fazer esse vídeo para adultos, para pais responsáveis, enfim, para ajudar vocês a entender de fato quais são alguns riscos que essas crianças podem estar expostas. E eu não julgo de forma nenhuma. Se você, quando tá cansado, quando não sabe o que fazer com a criança, acaba entregando o celular ou colocando algum vídeo para passar ali no YouTube, na televisão, como uma forma de apoio mesmo no seu dia a dia, para que a criança se distraia e tenha alguma atividade para fazer. Eu sei que não deve ser fácil, eu tenho uma irmã mais nova e eu sei como é que é a realidade com criança e adolescente em casa. Mas a minha intenção aqui no vídeo é te informar que esse tipo de conduta pode ser muito perigosa, tanto para você quanto para o seu filho. E qualquer tipo de coisa que aconteça, você vai estar envolvido, porque você é responsável por ele. Então, muito diferente de te julgar nessa realidade, eu quis vir aqui te informar sobre isso. Essa geração é a primeira que tem esse contato precoce com a internet e com os celulares e tudo mais, porque simplesmente a nossa geração ou até as gerações mais velhas não tinham internet ou acesso a tudo isso. Então é muita novidade para todo mundo estar envolvido, para eles e para a gente enquanto adulto. O primeiro risco é o risco da sexualização precoce. Afinal de contas, muitos vídeos são reproduzidos em redes sociais diferentes por aqui, com tipos de dança, de letra de música, de conteúdos que muitas vezes as crianças não têm consciência do que elas estão reproduzindo, assistindo ou até repetindo mesmo. Então, às vezes, você adulto fica bravo, irritado ou preocupado com uma interpretação que é muito mais sua do que da criança ou do adolescente. Às vezes ele não entende da mesma maneira que você. E na maior parte das vezes o seu medo é esse, que ele esteja entendendo a gravidade daquilo. Então, às vezes uma criancinha que dança ou repete alguma música foi muito mais porque ela viu do que ela realmente entendeu as palavras que ela tá repetindo. Primeira dica que eu dou aqui é que você entenda qual é o conteúdo que essa criança e esse adolescente está consumindo e o que ela entende disso, porque às vezes eles se colocam em risco quando reproduzem e gravam um conteúdo e postam por conta de ser adultos que às vezes consomem esses vídeos que eles publicaram, que aí sim sabem o que estão fazendo, mas as crianças não necessariamente, eles são muito mais indefesos e desinformados do que realmente fazem isso de propósito. Segundo risco, a depressão ou os transtornos de ansiedade. Tem crescido o número de diagnósticos de crianças mais ansiosas e mais depressivas por conta do uso excessivo das telas, principalmente meninas e mulheres, porque a maioria dos vídeos que tem uma aceitação maior envolvem um padrão de corpo, de cabelo, de rosto, que são julgados como certos e acabam provocando comparações. Comparações que às vezes não olham para a realidade como de fato ela é. Por trás daquele conteúdo tem Photoshop, tem edição, tem uma vida dedicada à escultura mesmo de alguns corpos.
corpos que são utilizados ali como um trabalho. Então são padrões muito difíceis de ser alcançados e acabam fazendo mal para quem assiste e consome isso por muito tempo durante um dia. E isso acontece com nós adultos. Imagina com as crianças, com as meninas novinhas que não têm ainda o corpinho formado, tá ainda em fase de desenvolvimento, mas já sabem fazer o exercício da comparação. A gente aprende muito cedo a se comparar e não aprende muito cedo a como lidar com isso. Então, uma dica que eu te dou aqui: quando você perceber que o seu filho ou sua filha tá ficando um pouco mais deprimido, um pouco mais ansioso, repare se isso acontece depois de um tempo que ele ficou utilizando alguma tela, algum celular, alguma televisão, enfim. Muito provavelmente essa pode ser uma reação ao uso excessivo. E eu te convido a dialogar, observar e conversar mais com seu filho, demonstrando que você aceita ele como ele é, que ele tem as qualidades dele, e não potencializando esse exercício de comparação onde sempre falta alguma coisa na própria personalidade, na própria vida, para que ela de fato seja uma vida mais leve e uma vida mais feliz. Terceiro risco: a atenção. O tempo de estímulo e de concentração das crianças e dos adolescentes e até nós adultos de um vídeo para o outro é muito curto. Isso dificulta com que a gente seja estimulado a se aprofundar a qualquer outro tema, em uma conversa mais longa, em uma brincadeira mais demorada, em uma atividade talvez da escola que eles têm uma dificuldade de se concentrar por mais tempo. Então, você pode também observar se o seu filho ou filha está tendo dificuldade de concentração em alguma disciplina da escola e talvez pode ter a ver com o uso excessivo das telas. O quarto risco é o risco de se expor de forma perigosa buscando uma aceitação. E aqui eu te pergunto, o que você, enquanto adulto, já fez buscando a aceitação das pessoas, de um grupo, de uma pessoa específica, da família ou até de você mesmo? O que você já fez na sua vida, desde novinho, buscando essa aceitação? Eu me lembro de várias situações. Às vezes usar uma roupa que eu não gostava quando eu era bem novinha para me sentir aceita. Às vezes mudar o cabelo de alguma outra forma para simplesmente se sentir pertencente a um grupo, ao mundo mesmo, que acaba exigindo isso da gente. E de verdade, eu te entendo. A gente faz isso às vezes até sem perceber. Parece que os conteúdos massivos que tem nas redes sociais fazem de fato a gente achar que a gente tem que fazer aquelas coisas ou tem que ter aquela vida e aquela realidade pra gente sentir que a gente pertence ao mundo hoje. E será que é mesmo assim? E será que fazendo tudo aquilo a gente vai de fato se sentir mais feliz, mais saudável, mais tranquilo? Ou vem sempre uma próxima cobrança e outra e outra e outra? Eu arrisco dizer que todos esses riscos que as crianças e os adolescentes estão expostos ali, nós adultos também estamos. E pra gente conseguir cuidar deles, a gente tem que estar bem. Eu me lembro de ter escutado em um vídeo aqui, se não me engano, foi do Mário Sérgio Cortella, que ele faz uma analogia de quando alguém tá entrando no avião para começar uma viagem. Aquelas instruções que eles passam, eles falam o seguinte: se por acaso tiver algum problema durante o voo e as máscaras de oxigênio caírem para vocês usarem, antes de tentar ajudar quem tá do lado, seu filho, uma criança ou qualquer pessoa, coloque a sua máscara de oxigênio primeiro, porque se você não estiver respirando e você não estiver bem, como é que você vai ajudar quem tá do lado? E quando eu penso na educação de crianças, de adolescentes, eu penso que essa é uma analogia perfeita. Antes de você ajudar alguém, você precisa estar bem, você precisa estar se cuidando. Às vezes a gente cobra das crianças e dos adolescentes que eles usem menos o celular ou que eles não tentem buscar essa aceitação, quando a gente, enquanto adulto, usa o celular o dia inteiro e busca aceitação entre os amigos, entre a família. Fácil a gente cobrar do outro, quando às vezes nem a gente sabe fazer. E o que mais me corta o coração de olhar as crianças e os adolescentes de agora, parece que quanto mais eles lutam para ser aprovados pelos amigos e tudo mais eles são reprovados em casa e pelos adultos. Ou então, quando eles são aprovados pelos adultos, eles são reprovados pelos amigos. É como se eles não
encontrassem uma forma de ser aceito pelos amigos e pela família. É claro que a gente nunca vai ser aceito por todo mundo e nem é essa a forma mais saudável de viver. Mas quando a gente é criança, isso faz muito sentido. Depois é que a gente vai amadurecendo, ou pelo menos espero que a gente amadureça e busque cada vez menos essa aceitação. Então, se você talvez se identificou com isso e lembrou de algumas situações que você viveu quando era criança, você acabou fazendo para não se sentir excluído, será que hoje o seu filho ou sua filha não acaba fazendo essas coisas para também se sentir aceito no grupo dele? E sabe o que cabe a você, enquanto adulto, no meio de tudo isso? Observar e não julgar essa criança ou esse adolescente. Isso não vai resolver o problema. Cabe a você, ao invés de brigar, acolher, porque depois que o seu filho ou a sua filha se sente acolhido, ele desarma e é muito mais fácil dialogar. E eu sempre acredito que o diálogo é a melhor opção. Agora, se você não sente que você tem habilidade para fazer isso, que você não consegue fazer isso, de acolher, de conversar e de explicar sobre, talvez o que está faltando nessa história toda é que você busque cuidar de você, se informar, estudar, buscar conteúdo sobre, talvez até buscar uma terapia para que você consiga se sentir capaz de educar de fato. Afinal de contas, cumprir esse papel de educar alguém hoje é muito difícil. E você não nasceu pronto, você não precisa saber de tudo, mas você pode buscar mais informações e ajuda para que isso se torne um pouco mais fácil. E eu tenho certeza que se você está assistindo o vídeo até agora, é porque você é um pai ou uma mãe ou alguém preocupado e alguém que quer o melhor para essa criança ou para esse adolescente. Eu vou deixar alguns sites na legenda com mais algumas indicações de campanhas do governo que informam outros riscos, inclusive o risco de assédio, o risco do cyberbullying. E agora, você já sabe um pouquinho mais sobre esse assunto. Eu sei que você deve estar com a sensação de que precisa fazer alguma coisa, e se você sentiu isso, que bom, minha intenção era exatamente essa. E se você tá com vontade de fazer diferente, de buscar informações, eu fico muito feliz com isso. Me conta nos comentários como é que foi pra você a experiência de ter assistido esse vídeo. Aproveita para se inscrever no canal, vai ser um prazer ter você aqui comigo, comentando, compartilhando, e eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo, tchau!